Olá, eu sou o Wagner e esse é o canal Traje Cômico. Bora pra análise de hoje? O último capítulo do mangá de Boruto terminou com o Boruto pulando nas árvores de galho em galho, que nem os ninjas sempre fazem. Então, esse capítulo 36 começou como? Com o Boruto pulando nas árvores de galho em galho, que nem os ninjas fazem. Só que teve uma coisa diferente. Como o Boruto é um bananão, ele acabou tropeçando num dos galhos e deu de cara na árvore. Olha só, esse é o protagonista. Esse não é o protagonista que a gente quer, é o protagonista que a gente merece. Só pode, cara. É o protagonista dessa nova geração. Mas ok, vamos ser justos, o Boruto tem uma desculpa pra isso. Na verdade, o corpo dele acabou travando, ele não sabe muito bem o que aconteceu, mas foi por causa da ativação do Karma. O Mitsuki percebe no braço direito do Boruto que a marca havia se espalhado. E aí eles começam a se perguntar por que isso teria acontecido. E o Boruto fala que ele ainda não consegue controlar muito bem, que geralmente o Karma ativa ou no calor da batalha ou quando ele tá perto do Kawaki. Então eles começam a se perguntar, será que aconteceu alguma coisa com o Kawaki? Acho que a gente deveria ir lá checar, né? E aí o Boruto fala que realmente ele tá com um mau pressentimento. E depois disso a gente vai pra onde? Pra casa do Naruto, onde o Kawaki está. E o mini Sasuke tava lá que nem louco procurando o último pedacinho do vaso que ele tava consertando. Afinal de contas, ele grudou todas as malditas pecinhas e faltou só uma pequenininha, mas o vaso ainda tá vazando água, o que pra ele é inaceitável. O Naruto até fala, cara, tá tudo bem, tá praticamente consertado, mas ele fala não. O que tem de consertado num vaso que vaza água? Vaso que vaza é muito estranho de falar, cara. Mas é exatamente o que tá escrito no balão do mangá, vou fazer o quê? Mas enfim, enquanto rolava lá essa ceninha do Naruto com o seu novo mini Sasuke, a gente tem também essa ceninha da Sakura com a Ino, e ela tá comprando flores na floricultura da sua amiga, é óbvio, né, ela não ia estar comprando, sei lá, tijolo. Porém, esse é um detalhe importante, porque o que acontece? Essas flores indicam o quê? Que o Sasuke tá voltando. Olha só que coisa. Então o Sasuke vai aparecer de novo no mangá em breve e a Sakura vai presenteá-lo com flores, porque é a cara do Sasuke. Você não imagina o Sasuke super feliz chegando e recebendo um buquê de flores? É um relacionamento incrível desses dois. Eles não se veem nunca. É a mulher que dá flores pro marido porque, ora, a gente não vive numa sociedade sexista aqui. A mulher pode presentear o seu marido com um buquê de flores. Inclusive se esse marido for o Sasuke, que tem tudo a ver com um buquê de flores. Mas fazer o quê? A Sakura é romântica e a Sarada chega lá e vê a mãe dela com o buquê, então ela já fica feliz da vida, pensando, caramba, quer dizer que o pai vai voltar aqui? Tá, mas olha, não é isso que eu quero falar com você não. Eu vim aqui perguntar dessa marquinha na sua testa. O que seria esse Jutsu Byakugou? Que a gente viu no último capítulo, que a Sarada começou a se perguntar se não teria alguma ligação desse Jutsu com o Karma do Boruto, porque a forma é a mesma. Mas o Naruto já tinha explicado mais ou menos por cima, e aqui a explicação é a mesma que a gente já sabe, que ela vai concentrando um pouco de chakra naquele ponto, e aí quando ela precisa, ela usa tudo de uma vez só, e não tem nenhuma explicação muito nova sobre isso, pelo menos nesse capítulo, isso não é tão relevante. É só para continuar contextualizando com o que foi dito no capítulo anterior, né? Mas enquanto tudo isso rolava, quem é que observava lá de longe? O Jiraiya, quer dizer, não, o Kashin Koji, ele tava lá com o seu sapo, que não é o sapo do Jiraiya, observando com o seu olho que tem uma marquinha ali no lado, que não é a marquinha do Jiraiya, e vendo quem? O Kawaki. Procurar um pedacinho de coisinha pra grudar no seu vaso, que deve ter sido super interessante, ficar por horas observando um moleque catar um pedacinho de um vaso pra consertar. Mas ele é um ninja, né? Ele tem que ficar lá na espreita e ele tava observando tudo. E enquanto observava, ele se perguntava, caramba, onde é que tá o Jigen? Por que ele não tá fazendo nada? Já faz tempo que a Delta foi derrotada e ele não veio pra cá, ele ainda não se posicionou. O que tá acontecendo aqui, meu Deus? Eu não tô entendendo quais serão os planos do Jigen. Essa cena deixa bem claro, né? Cada vez mais claro, que esse Kashin Koji é um agente duplo, que nem o Jiraiya já foi por muitas vezes. Mas enfim, não que ele seja o Jiraiya, né? Ou alguma pessoa ligada ao Jiraiya, não sei. São só algumas coincidências engraçadas mesmo. E enquanto o Naruto leva o lixo pra fora e a Hinata vai junto com a Himaori fazer as compras pro jantar, o Kawaki começa a perceber uma coisa meio esquisita acontecendo com o seu braço. A marca do Karma da sua mão esquerda fica bem estranha, bem diferente, mas não tão diferente assim. Onde é que a gente já viu um sinal bem parecido com esse? Ora, se não foi naquela dimensão super esquisita que o Sasuke estava investigando no capítulo passado, com vários brasões, cada um deles representando um dos Otsutsukis, e esse era justamente o brasão do Jigen. Muito estranho isso aí, hein? Será que vai acontecer alguma coisa? Vai.
Na verdade, quase que imediatamente acontece uma coisa, o braço dele começa a tremer descontroladamente, ele não sabe o que está acontecendo com o seu karma. Lá na floricultura, a Inu fica em choque porque ela começa a sentir um chakra incrivelmente sinistro, e aí o karma do Kawaki começa a sair da mão dele e vai criando uma espécie de portal. E quem é que vai sair de dentro desse portal será, hein? Quem será que vai sair de lá de dentro? Pois é, o Jigen saiu de lá de dentro. Na casa do Naruto. Ih, velho, o bicho vai pegar. E o Kashin Koji tava lá, observando tudo. E sendo observado também. Olha só que coisa. Aqui é muito interessante. Ele começa a se perguntar, caramba, será que eu tava aqui escondido tentando entender quais são os planos e objetivos do Jigen, mas na verdade era ele que estava me observando e tentando descobrir quais eram os meus planos e objetivos? E aí ele pulveriza o sapinho dele para tentar não dar tanta bandeira, mas é tarde demais, né? O Jigen já viu tudo. E aí vai saber o que vai acontecer com o Kashin Koji, porque ele nem aparece mais nesse capítulo. Mas ficou um climão, né? Não tá muito legal a coisa lá dentro da cara. Enfim, agora vamos focar no que interessa, porque o Jigen tá lá confrontando o Kawaki. Do nada o Naruto vê um estranho bem no meio da sua casa e põe estranho nisso, esse cara é muito estranho mesmo. Mas o Jigen tá bem de boas, ele não parece estar querendo criar muita confusão. Ele começa a falar, a julgar pelo que vejo, estou na sua sala de estar. Peço desculpas, Uzumaki Naruto. Eu não pretendia entrar em sua residência sem tirar meus sapatos. Esqueça isso! Você é o Jigen, certo? Eu queria conhecer você. Eu simplesmente vim para levar para casa meu filho desobediente. Isso é tudo. Nós vamos embora imediatamente. Não tenho intenção de começar a ter problemas com você. Você não faz as exigências aqui! E aí o Naruto tenta emendar um socão no Jigen, que só dá um passinho pro lado e mete uma bicuda na barriga do Hokage. E mais uma vez o Naruto apanhando em Boruto, né? Nenhuma novidade aqui, mas pelo menos dessa vez é pra um cara que, pô, ao que tudo indica é um Otsutsuki. Então, ok, esse é um vilão de respeito. Esse cara aí eu consigo... Beleza, dá pra entender. E aí o Jigen joga aquelas estacas pretas nos braços e pernas do Naruto pra deixar ele preso e começar a absorver o chakra. Aquilo que, sei lá, vários vilões, vários personagens já usaram, né? Desde o Pen, que a gente tem visto com mais frequência esse negócio aí. E o Naruto fica lá, caído, imobilizado, com dor. Enquanto isso, o Jigen tenta levar o Kawaki de volta, começa a falar que ele é um filho rebelde e tal. E o Kawaki dá uma de filho rebelde e fala, eu não sou seu filho! Não, eu nunca pensei em você como meu pai. Mas tá certo, nesse caso realmente não é bem uma relação de pai e filho que eles têm. Ele tenta acertar um murro no Jigen, que só segura o braço dele com a maior facilidade. E aí ele começa a falar do karma, que ele quer se livrar dessa marca irritante. Ele pede pro Jigen como que ele faz pra se livrar dela. É óbvio que ele não vai responder, né? Tá bem claro que ele não tá muito afim de te falar isso. E depois de um tempo, finalmente o Naruto começa a se recuperar, né? A Kurama dá uma bronca nele, e aí ele usa o chakra dela. Mas o Jigen ainda tá lá tretando com seu filho rebelde. Ele começa a ter uma crise de ciúmes, porque, bom, o braço do Kawaki foi destruído pela Delta, né? Com aquele raio que impedia a regeneração celular do braço dele, enfim, alguma coisa assim. Aí ele tá usando um braço protético, e o Jigen começa a falar, ai meu Deus, que absurdo esse braço que você tá usando. Você gosta mais desse braço que o Hokage te deu do que do karma que eu dei pra você? Não posso acreditar nisso, Kawaki. E o Kawaki, em toda essa sequência, demonstra cada vez mais o seu apreço pelo Naruto. Ele vai falando, cala a boca, ele é o Hokage, o Nanadaime não é como você. E obviamente, como tava tendo toda essa treta com o karma do Kawaki, o karma do Boruto também acabou despertando, né, se espalhando cada vez mais. Ele tava indo com toda a velocidade possível de volta pra casa pra ver o que tava rolando, e o karma dele já tinha subido até o olho. Mas como a gente tá vendo, nem é nada demais, o Kawaki só tá sendo torturado por um Otsutsuki que diz ser o pai dele. O Jigen fala que vai consertar o braço do Kawaki que foi destruído quando eles chegarem em casa, mas o Kawaki vai ficando cada vez mais irritado com toda essa situação. Ele chama o Jigen de calvo de merda e começa a ficar tão irritado que nasce até um chifre na cabeça dele. Ele começa a incorporar o Beelzebub ali. Olha a cara do Kawaki quando ele fala, não se atreva a desprezar o Nanadaime. Mano, muito louca essa terceira ativação do karma. Acho que já é a terceira. Enfim, dá pra ver que o karma consegue evoluir até mais do que a gente tinha visto até então, né? Ele não simplesmente se espalha e fica colorido,
como ele também começa a mudar fisicamente, vai criando esse chifre, que é muito parecido mesmo, com a versão transformada do próprio Jigen. Será que o Boruto também tem uma versão chifruda do karma dele? Será que ele fica mais parecido com o Momoshiki, talvez? Afinal, o Kawaki ganhou o karma do Jigen e fica parecido com a versão transformada do Jigen. Então, o Boruto ganhou o karma do Momoshiki, talvez ele tenha uma outra transformação que fique diferente. Não dá pra entender, ainda tem muitos mistérios sobre o karma, né? Qual é a ligação dele com o Jigen propriamente dito? É como se o Kawaki fosse uma versão pequena do Jigen, ele chama ele de receptáculo porque, sei lá, o Jigen vai querer trocar de corpo com o Kawaki mais pra frente, num plano meio parecido com o do Orochimaru ou algo assim. Mas qual seria o interesse do Momoshiki em dar o karma pro Boruto? E será que o karma do Boruto realmente tem uma ligação direta com o Momoshiki, que nem o karma do Kawaki claramente tem uma ligação com o Jigen? Mas por que o karma do Kawaki e do Boruto também estão ligados? Será que o Momoshiki e o Jigen possuem também uma ligação entre si? São muitas dúvidas, muitas perguntas, muitos questionamentos e poucas respostas até então, mas devo dizer que tá bem interessante ver como cada capítulo do mangá tem uma revelação nova bem interessante. Então, mano, apesar do anime realmente estar decepcionando em muitos pontos, o mangá de Boruto tá legalzinho, cara. Tá legal, tá da hora de acompanhar. A história tá evoluindo num ritmo bom, como a gente tá vendo. E vamos continuar a análise, né? Porque depois a gente fala um pouco mais disso nas conclusões. Enfim, o Momoshiki fica bem surpreso ao ver essa transformação do Kawaki e se pergunta quando foi que ele avançou tanto. Só que não dá tempo dele continuar se perguntando sobre essas coisas porque ele leva um chutão bem no meio da cara. Agora sim, o Naruto representando, mostrando que ele é o Hokage mais... Eu ia falar um palavrão aqui, mas eu tô tentando me controlar. Ele é o Hokage mais forte de todos. Não é tão impactante quanto o que eu ia dizer, mas pelo menos é family friendly. O Jigen voa pra longe e o Naruto vai ver como é que o Kawaki tá, né? Mostrando que não só o Kawaki tá cada vez mais nutrindo uma admiração pelo Naruto, como o Naruto também se preocupa cada vez mais com o garoto de forma genuína. E como não se preocuparia, né? Ele é praticamente o Sasuke. Naruto tem fetiche por esse tipo de moleque, não adianta negar. Só que o Jigen não ficou muito feliz em ser chutado na cara. Então ele se levantou assim, como é que eu posso dizer? Levemente irritado. E começou a manifestar ali as marcas da sua transformação também. E ele falou: "Eu vou te eliminar, Uzumaki Naruto!" E o Naruto, é claro, também fica com aquela expressão fechada, super badass, de quem vai levar a parada bem a sério mesmo. Eu só espero que eles não lutem dentro da casa dele, né? Porque senão vão quebrar a mobília toda, a Hinata vai ficar maluca quando voltar. Leva esse vilão pra fora de casa, né, Naruto? Pelo amor de Deus. Enfim, o capítulo termina assim, deixando esse gancho épico pra uma luta que promete. Cara, se disser que esse gancho não foi espetacular, aí mentiu. E tem mais, a gente viu lá pra cima que o Sasuke tá voltando. Então a gente pode ter um Naruto e Sasuke contra Jigen. Mano, isso pode ser muito bom mesmo. E faz sentido o Sasuke tá voltando, né? Afinal de contas, ele acabou de encontrar aquele lugar misterioso e ele tem um monte de coisa pra reportar pra Konoha. Então ele tem mais é que voltar rapidamente. Eu não sei como é que ele não voltou instantaneamente, porque, né, ele tem jutsu de espaço e tempo, mas enfim. Vamos ficar no aguardo pra entrada épica do Sasuke nessa batalha. Talvez o próximo capítulo seja só do Naruto lutando e o Sasuke deixe pra aparecer só no finalzinho, né, como um gancho pra outro capítulo. Pode ser também, vai ser bem legal se for assim. E cara, nem tem muito o que falar, né? Esse capítulo foi bom, não tem como dizer que não foi. Deixou um gancho pra uma luta que agora sim tá parecendo muito boa, um vilão que tem justificativa, tem motivos para ele ser tão poderoso, afinal de contas, ao que tudo indica, ele ou é um Otsutsuki, ou tem uma ligação muito próxima com Otsutsukis, e ele tem um Jubi de estimação, ou alguma coisa assim. Então, mano, agora a gente tá chegando num ponto bem interessante do mangá de Boruto. Tá ficando bem legal, tô ansioso para ver como isso vai se desenrolar. A relação do Naruto com o Kawaki, apesar de todas as brincadeiras e piadinhas, tá sendo bem desenvolvida, tá sendo bem trabalhada. Na verdade, tá sendo muito mais bem trabalhada e desenvolvida do que a relação do Boruto com o Naruto, né? Isso que é um pouco esquisito, mas ok, tá sendo interessante e promete criar um clima bem tenso lá na frente, quando a gente sabe que o Kawaki vai se tornar o vilão, né? Ao que tudo indica, vai se tornar o vilão. Então vai ter algum motivo, alguma coisa que vai fazer ele se voltar contra Konoha depois de ser acolhido. É um plot muito parecido com o do Sasuke em muitos momentos, tipo, fora as comparações óbvias, realmente dá pra sentir que tem uma coisa meio reciclada no roteiro, mas tudo bem, se for bem feito, o importante é ser legal, o importante é ser bem feito. E até aqui
tá interessante. Tô achando legal de acompanhar, mas agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam desse capítulo? O que vocês acham do mangá de Boruto? Está promissor? Para que direção vocês acham que vai? Como que vai ser a relação do Kawaki com o Naruto? Por que o Kawaki vai se virar contra a Konoha? Vocês já têm as suas teorias? Deixem nos comentários e confere os links na descrição do vídeo. Muito importante conferir, porque tem música de anime em português no Deezer e no Spotify, e se você escutar as músicas por lá vai me ajudar muito, cara. Então é só escutar música de anime em português. Você vai me negar isso? Não faça isso. Então vai lá no Deezer, vai no Spotify e escuta as nossas músicas do Traje Cômico, por favor. E no mais, é claro, deixa o seu like, compartilha o vídeo com seus amigos, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, aquela coisa que todo youtuber pede e eu não vou deixar de pedir também porque é importante, ajuda mesmo. Então, quebra essa pra mim, beleza? Muito obrigado pela sua audiência, por ter assistido mais essa análise aqui no Traje Cômico. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui! Agora estou um pouco atrás de você, mas vou crescer e ver de onde eu vim em seus olhos. Carregue